Olá pessoal, bem-vindos ao Rent Talks, mais um episódio. Para quem ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreva aqui embaixo. Também siga a gente nas redes sociais, no LinkedIn e no Instagram. E hoje a gente recebe aqui os dois sócios da NFA Advogados, o Carlos Ferrari e o Ricardo Negrão. Obrigado pela presença de vocês aqui hoje. E queria começar o papo aqui falando um pouquinho de vocês, da história do escritório, falar um pouquinho onde vocês estão atuando hoje no mercado, né, para a gente se conhecer primeiro. Não, tá ótimo. Obrigado a você pela oportunidade de estar aqui com vocês da Rent e conversar um pouco sobre esse nosso trabalho aí que a gente já vem desenvolvendo há bastante tempo. São 11 anos, né, na estrada, Ricardo? Isso aí. E acho que para contar um pouco do nosso setor de atuação, a gente gosta de lembrar, até um caso engraçado, né? A gente tinha clientes em comum, né? O Ricardo atuava mais diretamente, até a presença minha e dele aqui reflete um pouco isso, né? O Ricardo é especializado mais diretamente na imobiliária, puramente dita. Então, a parte do registro da atividade imobiliária, seja da incorporação, ou do loteamento, da aquisição, da locação, do shopping center, daquilo que está mais intrínseco ali na operação imobiliária. E eu sempre mais voltado, né, nas operações financeiras, né, no contrato de investimento, na constituição dos fundos de investimento. E aí essa união, né, legal, hein? Do mercado de capitais com o mercado imobiliário acabou trazendo aí essa ideia de criar o escritório realmente, de unir essas duas áreas do conhecimento jurídico para estabelecer um único lugar onde você conseguisse, de alguma maneira, ter esse conhecimento ali estabelecido desde o início da aquisição do projeto. A gente vai tentar falar isso um pouco aqui, de quão importante é você ter esse cuidado desde o início até a parte final, da conclusão de captação de recursos, de trazer investimentos, ou vender o projeto, ou criar uma alavancagem para isso. Exatamente. E isso aconteceu quase que uma brincadeira, né, Ricardo? A gente estava lá numa reunião com um cliente comum, que é um banco de investimentos, e um dos diretores do banco falou: pô, Ferrari, cadê o teu sócio? E a gente, naquela época, a gente não tinha sociedade. Tinha ali, era parceiro. Era parceiro, conhecia já, a gente era amigo, tinha lá trabalhos em comum, tinha passado por histórias comuns. E eu falei: olha, não sei, o Ricardo não é meu sócio. Eu falei: pô, mas que droga, você tinha que ficar junto com ele, aí a gente ia sabendo onde é que ele tá e tal. E aí esse pequeno atraso do Ricardo acabou dando esse start nessa oportunidade, né, nessa dor que o mercado de capitais tinha em conhecer tanto de um lado o setor imobiliário e conhecer bem, saber se aquilo tem o TVO, se tem o habite, se tem o registro, está aprovado, se não está, todas as condições vinculadas ao projeto imobiliário, e também, do outro lado, ter um conhecimento de quais veículos, de qual forma eu posso captar recursos para esse projeto. Isso, estamos falando de 11 anos. De 11 anos atrás, exato. Mudou coisa pra caramba de lá pra cá. Nossa senhora. Porque eu entrei nesse mercado de loteamento especificamente em 2019. De lá pra cá eu já senti um bocado de mudança, né? Entendi. Imagina para vocês e principalmente especificamente da área jurídica, né, pro loteamento. E até um disclaimer aqui, a gente tem a audiência da gente aqui muito provavelmente é de 80% a 90% loteador, e aquele loteador, desde aquele cara que está começando agora, né, o empreendimento, o primeiro empreendimento, ou está indo para o segundo, terceiro, até aquele cara que é médio ali, que já tem seus 200, 300, 500 milhões de VGV e ele está ali se aperfeiçoando. E a gente sabe que o papo de direito, né, o papo de jurídico é um papo que essa turma tem um pouquinho mais de, talvez, dificuldade de entender ou de fato se interessar, né? Só que a gente sabe que, sem querer vender peixe aqui de vocês, mas a gente sabe que é um negócio que, quando você erra, você mete o pé pelas mãos, né? Como é que foi esse início para vocês lá em 2011? Né? Um mercado ainda, vocês obviamente com poucos clientes. Hoje é um escritório que é referência, né? Que é muito grande. Como é que vocês viram essa trajetória de vocês do ponto de vista de amadurecimento de empresa, né? E para o mercado? E também, se puderem falar, onde é que vocês atuam dentro do mercado imobiliário especificamente, né? Capitais e mercado imobiliário. Não, perfeito, Léo. Quer comentar um foi pouco? só rapidinho fazer um acréscimo aqui, até do que o Léo falou. Também agradecer a gente, prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Também agradecer o Carlos Ferrari, né, que esses 11 anos me aguenta ali no escritório todo dia. Até parece. A gente é mais casado com o sócio do que a própria esposa. Não é verdade? A gente passa mais horas juntos, né?
Mas foi de fato na minha vida um acontecimento sensacional e poder ter ele como meu sócio, porque a gente lá atrás, né, esse cliente nos juntou aí. Sim. Mas foi muito bacana. Mas você disse algo muito importante aqui que me fez pensar uma coisa, né? O loteador, quando ele vende o lote, ele vende papel, né? Claro, Sim. ele vende evidentemente o sonho, né? Sonho, sim. Mas naquele primeiro momento, o que garante a ele todo o direito, né, de receber lá o valor pelo qual ele está negociando é um contrato. E aquele contrato também lastreado em uma série de outros papéis, né? Uhum. Ainda que do ponto de vista hoje está ficando tudo cada vez mais digital, graças a Deus, mas o fato é que são tudo baseados ali em documentos, aprovações e o vínculo com o poder público e depois um pouquinho mais adiante ali esse vínculo com as pessoas que estão ali comprando, né? Então, na base disso tudo, aí sorte do escritório também, né? Eu acho que o advogado consegue direcionar as coisas para evitar problemas, né? Sem dúvida. Hoje a gente percebe que quanto mais você conseguir trazer conceitos, né, que depois vão viabilizar uma boa operação de mercado de capitais em vários níveis, na base do contrato imobiliário, você ganha efetividade, ganha velocidade, ganha muito mais, enfim, uma vantagem muito melhor para o loteador, né? Isso aí é legal. E vocês hoje atuam, se a gente pudesse falar percentualmente, qual é o percentual de cliente de vocês que é loteador? Você falou, né, Carlos, que tinha uma parte desses clientes que inclusive é o próprio banco de investimento, fundo de investimento, mercado de capitais, etc. Se a gente pudesse falar percentualmente, como é que está distribuído esses clientes? O escritório ele se divide aí em 5 principais áreas, né? Todas elas vinculadas de alguma maneira ao setor imobiliário. Então, o societário, que é uma parte própria de hoje as empresas, né, se constituem em forma de SPS, tem uma vida societária própria. Então, a gente tem ali um societário especializado para o setor imobiliário, né? A parte de mercado de capitais, que é a captação de recursos, fundos de investimento, via CRIs ou notas comerciais, agora que está muito em voga, debêntures, estruturação financeira como um todo de capitais. A parte imobiliária tradicional, então compra, venda, locação, como eu comentei, o consórcio, né? Essa parte mais típica do setor imobiliário, né? A parte tributária e o contencioso, né? Tudo isso são atividades jurídicas separadas no escritório, em sócios ali mais diretamente vinculados a cada uma desses segmentos. Hoje somos 100 pessoas, 105 pessoas trabalhando no escritório. E acho que do ponto de vista de loteadores, né, em si, a gente trabalhou com os principais loteadores aí que se conhece, e tanto de grande porte, empresas até já tiveram aí capital aberto, e loteadores menores que estão ali começando ou criando ali o seu espaço no segmento imobiliário, mas eles aparecem em maior e menor número muito em razão do momento da economia. Então, nesses últimos 10, 11 anos, a gente viu um crescimento muito forte lá, em 11, 12, 13, depois uma dificuldade bastante grande que a gente espera nos passar novamente com relação à taxa de juros, inflação, e tudo isso impacta diretamente o nosso serviço, por conseguinte dos serviços impactados na atividade de loteamento imobiliário, que depende muito de crédito, né? Quando você fala de crédito, na hora você identifica ali que o loteamento ocupa, né, uma parcela enorme dessa vinculação. Ele não é intrínseco à existência do loteamento, a disponibilidade de crédito, que é tão raro, né, diferente da incorporação, é diferente de outros segmentos imobiliários que têm e constituem ali alguma estrutura de crédito mais disponível, né, mais abundante. O loteamento ele sofria mais no passado e hoje menos com essa dificuldade de acesso a recurso. Então, a gente tem ali clientes que são apenas da área imobiliária, vamos chamar assim, na parte de constituição realmente do produto imobiliário, e clientes que já são do escritório a longa data, que inclusive já fazem operações financeiras, já fazem a captação de recursos, já tem ali um projeto recorrente de desenvolvimento, antecipação de recebíveis ou reestruturação, organização de capital. Então, acho que numericamente falando, a gente tem uma carteira de clientes, não sei, em torno de uns 800 mil clientes ao todo, vamos chamar assim, grosso modo, Ricardo. Acho que é por aí. E aí, se
olhar 20%, talvez sejam loteadores, algo assim, né? Aí a gente tem uma divisão 20%, 30%. A gente tem uma clientela muito típica no escritório, né? Então, ou é o cliente instituição financeira e afins, que é o gestor, o administrador de fundos, o investidor, a parte financeira, ou é o desenvolvedor, o atuante do segmento imobiliário do setor produtivo, seja incorporação, shopping center, loteamentos e outras atividades vinculadas ao setor imobiliário. Então acho que a divisão é um pouco essa, em grandes números aí, quase que meio a meio. E dentro do escritório tem a subdivisão ali entre, né, o chopeiro, vamos chamar assim, né, o loteador e o incorporador. Aí, algo em torno de 20%, 30% aí para cada um desses subsegmentos. Pô, muito bom. Eu acho que a gente estava aquecendo os motores aqui no papo. Eu acho que eu vou fazer sabe aquele João Kleber, né? Que ele fala, vou falar um pouquinho do futuro, depois eu volto aqui pro presente. Tem muita gente falando das mudanças de lei recente, tem a lei lá 14.382/22. Eu não queria falar sobre isso nesse momento, acho que dá pra gente falar daqui a pouco, mas eu queria voltar um pouquinho, 2 passos talvez, e falar assim, sou um loteador, estou iniciando minha jornada no loteamento. Quais são as preocupações que eu como loteador deveria ter pelo menos em cada fase do loteamento, né? Nesse momento agora, estou lançando, eu vou... estou ali negociando com o proprietário do terreno. Já temos alguns aspectos jurídicos que tem que ter cuidado. Depois eu vou fazer aprovação ambiental, etc, etc. Onde é que vocês atuam e onde é que você recomenda que o loteador tem que estar ali próximo de vocês e se preparando para isso? Olha, acho que eu posso começar aqui essa parte. Sem dúvida, a relação com o proprietário, né, ou com os proprietários, dependendo da situação lá da área, é o primeiro passo, né? Claro, o loteador antes disso identificou ali uma oportunidade, né, sabe que a cidade está crescendo para aquele caminho, ali tem já um projeto de expansão urbana, alguma coisa assim. No mínimo rascou algum Excel, já se tem espera ali isso. Sim. Pelo menos um estudo preliminar de ali, viabilidade. Né, de viabilidade e tal. E ele aprofunda então a negociação com esse proprietário. O que me parece aí agora olhando sobre o ponto de vista jurídico, quanto mais esse contrato for bem estruturado, do ponto de vista até de um cronograma, porque a gente sabe que o loteamento, para ele poder chegar lá no lançamento, ele vai ter uma estrada razoavelmente longa, tanto ou mais longa conforme o tipo de produto, claro, né? Mas sem dúvida, região, né? Os produtos mais populares. Fala de 3 anos, né? Aqui 3 em São Paulo, provavelmente. O estado de São Paulo, né? Sim. Dizem que a cidade de São Paulo é a cidade mais demorada para aprovar loteamento. Acho que não teve uma aprovação nos últimos 8 anos. Mas é uma conversa aqui da cidade, que a cidade também já está toda ocupada. Né? Sim. Mas o fato é que quanto mais esse contrato for bem estruturado, mais o loteador tem condições de fazer os investimentos que serão necessários ali no projeto e tudo mais, né? E melhor, né? Não frustrar expectativas. Porque quando você bem estrutura uma relação com o proprietário, ele também é parceiro desse desenvolvimento, né? Claro, ele percebe que a gleba dele vai render lote, né? A partir do momento em que ele também conduzir junto com o loteador, não conduzir, mas ele colaborar com o loteador para que ele possa chegar lá, né? Então acho que esse primeiro contrato é bastante importante, seja uma compra e venda, seja uma parceria, seja o que for. E aí um passo que eu aconselho aos loteadores, às vezes é um pouco cansativo, às vezes até um pouco perigoso do ponto de vista negocial, mas se aprofundar um pouco quem é esse proprietário. Né? Bom ponto. O Ferrari outro dia estava contando uma história de uma pessoa que estava ali fazendo loteamento, ele já com uma certa idade avançada, ali 70 e poucos anos, quer dizer, dependendo da posição dessa pessoa, não que... A gente sabe que hoje as expectativas estão muito maiores, né? Mas o fato é que ele pode necessariamente, às vezes, precisar de um planejamento de sucessão, né, com a família dele e tudo mais. E a gente recomenda que isso seja feito. Às vezes o loteador entender, por exemplo, de questões tributárias do proprietário, porque ele pode oferecer uma estrutura jurídica que vai resultar numa economia fiscal e todo mundo vai ganhar ali e sem ter nenhum risco de estar se cometendo uma ilegalidade. Pelo contrário, né, conduzindo ali dentro das margens que a própria lei permite. Né? Então acho bem importante essa relação ser travada de uma forma bastante clara, transparente, num contrato muito bem feito, com cronograma,
e muitas vezes se aprofundando aí nessa situação do proprietário, né, como primeiro passo. Isso é um ponto bem legal, né, Negrão? Porque a gente está falando de a gente está falando aqui de negociação com o proprietário e eu não consigo, eu com meu viés não jurídico, né? Eu sou um cara mais de negócio, mas ali eu tentando me colocar nos sapatos do loteador, eu consigo enxergar muita conexão entre os temas jurídicos, né? Então, quando você fala, estou negociando com o proprietário, existe uma negociação ali com o proprietário, o contrato com o proprietário, aí você já falou de societário e tributário, né? E tudo isso vai se conectando, porque aí entra na parte aqui do Ferrari, que é já preparando a empresa antes do lançamento para o mercado de capitais. É isso aí. E às vezes até um exit no final para você emitir um CRI, dar uma saída naquele negócio, ou vender a carteira, uma antecipação de carteira, um true sale, etc, etc. Tudo isso ele requer um planejamento de quem tem experiência. Eu estava dando um exemplo para vocês aqui, off record, aqui antes do papo, né, que eu não tenho nenhum expertise jurídico e nem tenho interesse em ter, porque eu realmente sou um zero à esquerda nisso, eu falei para vocês antes, mas eu vi um contrato de um loteador que estava lançando um empreendimento, um grupo forte, mas como loteador era a primeira experiência. E o contrato ele não preparava ele para os próximos passos que ele ia precisar, né? E eu sou, mais uma vez, eu sou leigo no assunto. E isso ajudou muito o cara a ter, por exemplo, uma inadimplência mais baixa. Aí ele tem uma alienação fiduciária que ele poderia ir para o mercado de capitais mais fácil, né? Protegido, colateral, etc, etc. Isso é assim, o caro é o advogado, que eu sempre falo isso, né? O cara é o advogado ruim. O advogado bom, ele é barato, porque ele protege você de várias coisas lá na frente, né? E tem muita conexão das coisas, né? Mas quando vocês vão entrar para fazer um projeto com algum loteador, vocês geralmente vão com esse pacote completo ou o loteador ele vem geralmente pegando vocês em pedacinhos até chegar lá? Também é um bom ponto, mas passa a palavra para o Ferrari, mas eu acho que depende um pouco da empresa, sabe? Tem empresas que já pensam numa estruturação toda. Na verdade, eles estão interessados já em pensar num produto financeiro, né? Ou a cessão dos recebíveis, ou uma true sale, ou então até o CRI. E engraçado que muitas vezes o caso vem para o escritório pelo Ferrari, porque o cliente já está pensando nisso, né? Ele está olhando o cheque. Já está pensando como é que ele vai fazer viabilidade financeira. Isso mudou muito. No passado, os loteadores vinham literalmente com o interesse de estruturar um loteamento. Esse era o produto que ele vinha procurar no escritório. Eu quero ter um loteamento, eu quero obter os registros, tem toda a dificuldade, né, de registrar, enfim, de execução do loteamento e tudo mais. Hoje, a gente tem enxergado que houve um aprendizado, né, da necessidade de caixa. Ainda que ele não vá usar, ainda que ele não queira usar recurso, ainda que ele tenha capital próprio, ou até ainda que ele queira manter a carteira com ele. Tem muitos loteadores, inclusive, experientes, amigos nossos famosos aí, eles olha, a gente quer ficar com a carteira, Ferrari, não quero antecipar meu fluxo não, então esse aqui é meu. Então você tem que ter um contrato que ele crie essa situação e traduza essas regras com muita clareza, seja ela qual for. Sim. Você tem que ter a opção de executar ou por um caminho ou por outro. Você nunca sabe o dia de amanhã. Porque depois que você já comercializou, vendeu, lançou, fez lá todo o trabalho jurídico da parceria, né, conseguiu ali formar o projeto, se você precisar mexer ao longo da vida do projeto, é muito mais difícil e trabalhoso, muitas vezes até impossível de se mexer, ou porque houve um problema na família, ou porque de fato os interesses se divergiram ao longo do projeto. Então você não tem mais aquele ambiente inicial onde você percebe, né, que todos estão ali com um lado positivo de desenvolvimento e criação, em que tem espaço para você criar essas regras com mais facilidade. E é importante até o nosso papel em alguma medida em trazer a existência das alternativas possíveis para até falar, muitas vezes o proprietário tem um assessor jurídico ali que está habituado a fazer a parte mais tradicional, imobiliária, e aí eu coloco para ele as alternativas e ele nem sabia
que aquilo era possível de se fazer daquela forma. Então, ou de separar a carteira, ou dividir os lotes, a forma de se dividir esses lotes, o que acontece em tal situação, em outra situação. Então, tudo isso é um pouco de uma lanterna, né, uma luz no caminho da formação de um projeto que vai ter como resultado a diferença, né, de ter a vantagem de acessar capital com rapidez e economia. E aqui é uma questão até de custo mesmo, é mais barato e menos burocrático. O projeto que está preparado, exato. E de um projeto que talvez não chegue ao final, ou se chegar, ele vai ter um percalço ainda maior. A gente teve casos em que houve a necessidade de fazer uma cisão da SPE que havia ali no loteamento, justamente porque não tinha uma regra, né, de condução de recursos, de antecipação de recebíveis, de quem é o responsável por fazer tal providência, por exemplo, antecipação de fluxo de crédito. E aí aquilo, eu não faço, aí aquilo paralisa o projeto, paralisa a demanda de capital. Você ou coloca a caixa, você coloca recurso próprio. Quando tem, ou você não consegue completar, né, as etapas daquele loteamento. Então, se a regra existe, pelo menos você sabe um caminho, né? Não tendo a regra, é sempre uma hipótese de suspensão de atividades que é muito ruim para qualquer projeto de loteamento. Só uma dúvida. Nesse caso aí, o que a gente está discutindo seria um acordo de acionistas dentro de uma SPE, e uma exigência já de uma governança dentro da SPE, ou você está entrando no âmbito da holding? Porque quando a gente fala de SPE, você tem ali acionistas diferentes em cada SPE praticamente, né? Você não tem dificilmente você vai ter o mesmo proprietário permutante. Às vezes o seu percentual como incorporador, como loteador é diferente, às vezes você tem uma figura de um investidor dentro da SPE e outro não. Né? Mas esse acordo que você, não sei se é um acordo de acionistas, mas esse acordo de acionistas ele é por SPE, como é que funciona? Perfeito, acho que o Ricardo pode até complementar, mas a estruturação de um loteamento, ela pode ser realizada de diferentes formas jurídicas, a depender muitas vezes da atividade já desenvolvida ou a desenvolver de cada projeto, e ele pode receber essa formatação mais comum, como a gente comentou aqui, de eu quero uma SPE com um acordo de sócios. Perfeito, é uma ótima governança. É só essa que existe? Não. Você pode ter outras estruturas jurídicas tão eficientes ou mais, a depender de cada caso, seja por meio de uma SCP, que é a Sociedade em Conta de Participação, com acordo de cotistas também, né, por meio do próprio contrato de parceria, que pode substituir ou não a SPE, uma coisa pode coexistir com a outra. Você pode criar uma estrutura via consórcio também dentro de uma SPE, ou entre os próprios proprietários ali do loteamento. Então isso vai nascer exatamente da sensibilidade de como esse loteamento deverá existir. Hoje, talvez as empresas maiores, né, elas acabaram identificando que não existe uma única regra, porque o proprietário é único, né? A regra que tem que ser alterada para se ajustar ao negócio comercial que vai ser desenvolvido. Se você chegar com uma única forma ali querendo impor o seu projeto, você vai eventualmente dar a sorte de dar certo e aquela pessoa aceitar a sua proposta, ou ele fala, não, assim eu não vendo, assim eu não faço um negócio com você. Então você tem que ter uma certa flexibilidade e entender, né, os riscos e desafios de cada um desses projetos, né? É isso aí. Até porque, aí tem um dado importante, né? O proprietário, ele enxerga que a contribuição com o empreendimento, ao ele entregar o terreno, ele fez 100% da parte dele. Sim, é como se ele botasse o dinheiro upfront na SPE. É a contribuição dele dentro da SPE. E ele já fez. É isso aí. Então, claro, às vezes, e vários loteadores adotam esse sistema, a SPE fica sendo 100% daquele proprietário até a aprovação do GRAPROAB, lá no final. E aí ele passa a fazer parte daquela estrutura societária, o loteador, né? Sim. Já também para ele assumir as responsabilidades técnicas e tal. Mas, por exemplo, o contrato de parceria, você estava dizendo que acho que você começou a atuar no setor em 2019, não foi? 19, Um pouco antes, a gente teve uma crise do contrato de parceria, por um problema fiscal. Acho que foi em 2016 ou 15, não lembro bem. Começaram a levantar problemas. Não, esse contrato... Aí alguém lá na Receita deu uma interpretação de que haveria uma prestação de serviço do loteador para o proprietário. Então ali também teria outra tributação, sabe? E aí todo mundo ficou, puxa, e agora? Como é que nós vamos fazer um modelo que tinha, sei lá, mais de 100 anos, né?
claro, veio sendo atualizado, Sim, modernizado e tal, mas ele é muito antigo. E aí, de repente, felizmente, a Receita voltou atrás e voltou a colocar a bola no chão e os negócios voltaram a andar, né? Ainda bem. Mas ele passou por um período ali que foi quase não mais utilizado, né? Hoje eu vejo de novo muitos negócios feitos com base no contrato de parceria tradicional, vamos assim dizer. Eu não sei se vocês têm experiência em outras regiões fora do Brasil, como Estados Unidos, México, coisas mais aqui americanizadas do nosso lado, mas a gente estava falando muito, né? O Ferrari estava falando que o Brasil ele permite muitas estruturas societárias para isso, né? Obviamente a gente, não sei como é que vocês enxergam percentualmente, mas no nosso caso aqui, vou chutar 95% são SPEs, né? Algumas figuram ali uma figura de holding operando ali, principalmente quem é um pouquinho mais estruturado, quem não é tanto SPEs separadas mesmo. Questão societária / tributária, como é que quais são as opções que vocês enxergam? Eu sei que não existe uma mais eficiente, existe a mais eficiente para aquele empreendedor, para aquela situação, mas o que é mais comum, e se o loteador tem dúvida de como começar, o que é que vocês sugeririam assim do ponto de vista societário? Obviamente eu sei que tem uma análise e que precisa fazer um estudo, mas o que é que vocês imaginam aí de bate-pronto que seria o comum? Talvez aí. Não, acho que quer comentar, Ricardo? Enfim, vai lá. Acho que a resposta mais direta que a gente enxerga, isso também vem em linha com o que a gente olhou e tem visto no mercado, é a simplicidade, né? Por incrível que pareça, a estrutura mais simples, ela é mais segura, ela é mais clara e ela mais deve favorecer o andamento do projeto, daquela união, daquele propósito. Quando eu crio alguma estrutura um pouco mais complexa, eu estou agregando risco. É claro que as estruturas que a gente conhece e faz, na maior parte das vezes, até o CRI, ele perde um pouco de atratividade justamente por ser uma estrutura complexa, né? A gente está aí mais de 500 operações já, 30 bi de assessoria jurídica em CRIs, e eu continuo falando que ele é complexo, porque ele é mesmo. E cada um é um, né? Exato. Não tem, e eu falo, Ferrari, não é tudo igual, aí você não consigo ainda fazer tudo igual. A gente segue aí tentando, né, herculeamente para criar um modelo padrão rápido e ágil, mas de fato é porque as estruturas são complexas, ela envolve uma série de contratos e providências em conexão. Quando você cria uma sociedade que é, na maior parte das vezes, uma união ali de um interesse de um proprietário com o interesse do desenvolvedor, e eu coloco ali alguns tipos de contrato que não são tão objetivos, que eu tenho que explicar muitas vezes a razão de cada um daqueles contratos, ou de cada um daquela estrutura, eu vou agregar um pouco de risco também. É claro que às vezes não tem alternativa, você tem ali algum estágio, né, do imóvel ou estágio da vida das pessoas, né, que precisa ser endereçado, e às vezes você precisará sim olhar para estruturas mais complexas, com mais algum tipo de uma robustez jurídica maior. Mas sem dúvida o modelo de SPE não é à toa que ele ganhou, né, a maior preferência, e isso já nasceu desde o ambiente de infraestrutura. A gente enxerga contratos com o BNDES que obriga por lei que você crie uma SPE. O Project Finance, né, que você tanto a gente conhece, enfim, que é um modelo de investimento onde o banco coloca o recurso para você desenvolver aquele projeto empresarial ou de infraestrutura, ele exige a criação da SPE. A mesma coisa vale na incorporação imobiliária, que trouxe esse conceito de SPE muito fortemente, apesar de existir, por que pareça, dentro da incorporação, o conceito do patrimônio de afetação, que não tem ainda para no loteamento. Então a SPE ganha ainda mais uma força de existir um conceito de colocar como ferramenta fundamental do processo de loteamento. Só que aí tem um outro problema. O imóvel nem sempre está numa empresa. Na maior parte das vezes ele está na pessoa física ou está dentro de um grupo patrimonial. Ele não nasce numa SPE, ele tem que ser transferido para uma SPE. Então começa daí o primeiro desafio. Sem dúvida. Queria complementar alguma coisa? Não, desculpa, eu estava quase interrompido, desculpa, Ferreira. Mas eu acho que só para complementar, que no fim é isso, a simplicidade acho que é o ponto mais importante nessa estrutura, né? Mas eu estava lembrando já da Lei 14.000 lá que a gente vai falar.
ela viabiliza você já fazer incorporação imobiliária em lote a construir, mas depois a gente chega lá. Eu queria fazer uma talvez pergunta antes dessa, para a gente já entrar na lei, porque é até uma curiosidade minha do que é que impacta, etc. Perfeito. Mas do ponto de vista a ótica de vocês, jurídica, e pode ter alguns exemplos, quais são os erros, os principais erros dos loteadores jurídicos, falando, né? A gente sabe que tem contrato de compra e venda, aí tem os erros e tem o mau preparo para o mercado de capitais. Mas dos loteamentos que tiveram problemas sérios de execução de obra ou até desentendimentos entre os sócios, etc., quais são os erros que os loteadores podem evitar, assim? Como é que é se preparar melhor? Quais são, assim, se a gente puder elencar de 1 a 5, quais são as coisas que você não pode, de jeito nenhum, deixar de fazer do ponto de vista jurídico num loteamento? Vocês conseguem dizer isso mais ou menos? Olha, eu acho que a gente pode começar primeiro pensando numa auditoria daquela área. Perfeito. Por quê? Que ninguém faz. Ninguém faz. E por que não se faz? Por quê? Porque você tem uma relação de longo prazo. Diferente do incorporador, que ele normalmente está comprando uma área já urbana para construir um prédio e o período de aprovação é muito mais curto, ele vai ter uma relação logo ali de escritura e de transferência da propriedade, né? E mais, né? O próprio sistema jurídico garante aquele compromisso de compra e venda, uma força de boa fé se você fez auditoria concomitante ao compromisso de compra e venda. Como o loteamento muitas vezes não é estruturado em compromisso de compra e venda, mas em parceria, em contratos de possível sociedade, aqueles contratos todos, a auditoria ela não tem a mesma força nesse momento zero. Mas você pode ali pegar problemas que vão justamente conduzir até a estruturação daquele projeto. Né? Se você vai para uma área muito grande que você vai ter ali um pensamento de fasear aquele empreendimento. Às vezes você tem todo um problema, por exemplo, ambiental ou outras questões numa certa parte ali do terreno que você pode eventualmente deixar para um segundo plano, terceiro ponto, né? Então, muitas vezes a auditoria pode ajudar também no próprio planejamento daquele empreendimento. Então, eu acho que a auditoria é fundamental. E mais, você consegue hoje falar com o proprietário assim, olha, eu vou te auditar. E dependendo da situação, você já transfere para uma empresa. Sim. Porque eventuais outras situações pessoais daquele proprietário não vão atingir a área, né? Ela vai ficar mais protegida dentro de uma empresa zerinho, começou ali e que vai poder continuar, muitas vezes até explorando eventualmente uma atividade rural por meio de um arrendamento rural, qualquer coisa assim, não vai ter grande prejuízo. O problema que ele estava mencionando que é o custo do ITBI ali logo na largada, né? Mas até aí tem estruturas que a gente pode também pensar para postergar esse tributo, né? Converter, fazer uma coisa. Enfim, então acho que a auditoria é bem importante, o primeiro aspecto para não errar, né? Eu acho que eu posso falar de um segundo aspecto, que é a relação com o poder público. Né? A gente tem que lembrar que o poder público, quem está ali agora te concedendo licenças, muitas vezes ou o técnico que está ali mais tempo e está ali concursado, mas tem também o político, né, que vai ficar ali por pouco tempo. Que muda de 4 anos. Pois é. Às vezes menos. Às vezes menos. Então, assim, a nossa recomendação é cuidado com essa relação. Né? Eu sei que isso é um pouco chover no molhado, o Brasil é muito complexo, mas a gente pede essa atenção, né, do loteador e tomar um pouco de cuidado com isso. E acho que aí depois pensar mesmo na societário, tributário, as estruturas de fund, né, que vão conduzir. A SPE e o contrato, né? Acho que é isso. É a diligência, o relacionamento, a SPE, a estrutura de contrato e o fluxo contábil / tributário da tua operação. Acho que esses 5 elementos. Acho que no fechamento aqui da conversa da gente, eu vou fazer o seguinte: vou pedir pro pessoal da edição botar na frente aqui item 1, 2, 3, 4, do que vocês como assessoria jurídica, como advogados, como escritório, né, principalmente, quais são os pontos que são fundamentais para o loteador fazer um checklist das coisas. Eu tenho isso ou não tenho isso. Aí no final a gente pode fazer isso. Vamos fazer item 1, 2, 3, 4, 5, vocês já vão pensando enquanto a gente vai falando. Porque a responsabilidade eu estou passando para vocês, não sou eu que estou falando. Não, nenhum problema. Vamos falar da Lei 14.382/22. Né? Acho que recentemente a gente teve uma mudança, né? Sim. Na lei, acho que foi... não sei dizer exatamente quando é que foi. Acho que foi maio, não foi? Maio. Acho que foi maio. Foi maio. Acho que foi maio. E queria entender...
basicamente o que é que muda para o loteador, o que é que o loteador tem que passar a se preocupar agora, né? E também, obviamente, explicar um pouquinho da lei, se possível, aqui para a gente. Perfeito. O regramento do parcelamento da terra, ele no Brasil demorou muito para acontecer, né? A gente tem os exemplos lá da Companhia City, que trouxe um conceito de perenidade, né? De uma ideia de, olha, eu vou fazer aqui um empreendimento que vai durar por muitos anos, nesse conceito urbano, né? O bairro Jardim, aquelas coisas todas. E ele trouxe para o Brasil talvez um mecanismo ali no começo do século XX, uma outra visão. Eu não vou ficar fazendo história, não vou, prometo ser rápido. É legal a história, pode eu acho que é só para contextualizar para quem não conhece, exatamente. Mas como eu. Para você ter uma ideia, a primeira lei importante que regulamentou o loteamento no Brasil é de 1950. O bairro dos Jardins, acho que é de 1920 ou 22. Sim. E já tinham outros loteamentos importantes feitos no Brasil, né? Uhum. E aqui se fazia muito naquele sistema era muito pouco regulamentado. Sim. Então as pessoas primeiro fatiavam faziam, primeiro vendia, Sim. depois ia correr atrás da regularização. Que ainda acontece em alguns lugares por aí. Com muita frequência. Infelizmente. Com muita frequência. Talvez os maiores concorrentes dos loteadores são os loteadores clandestinos. Exatamente. Né? E é uma coisa que a gente aqui tenta combater, Total. profissionalizar, e até esses papos aqui que a gente está tendo é para trazer aquele cara que está na base da pirâmide ali, que não é profissional, para se tornar profissional, porque é benefício para ele também. Sem dúvida. Né? Isso é legal, fazer esse parênteses aí. Com certeza. E depois o segundo grande marco do loteamento veio nos anos 70 só. Então você imagina como as coisas demoram, né? Sim. E o Brasil passou por essa fase que o Ferrari estava comentando ali, das novas implementações, a própria lei da alienação fiduciária e tudo Sim. isso no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Perdão. E aí a gente teve um novo desenvolvimento a partir das SPEs, esse conceito todo de patrimônio de afetação, a própria alienação fiduciária, tantos novos mecanismos que viabilizaram um ciclo de crescimento vertiginoso, né? Uhum. Que aconteceu ali de 2002, 2003 até 2007, depois 2008 veio aquele grande problema Sim. mundial, depois o Brasil se arrastou ali até 2015, né? Mas o fato é que agora, nesses últimos anos, a gente viu novamente uma preocupação em criar o próximo passo. Eu acho que o próximo passo é a digitalização. Uhum. Então, vamos chamar assim, a grande novidade dessa lei é criar toda uma possibilidade de uma digitalização que até então havia uma resistência, ainda há, né? Dos cartórios, principalmente, porque eles têm ali toda uma tradição de como agir, calcado numa lei também muito tradicional, mas que precisam se modernizar, né? O digital é inevitável, né? Sem dúvida. Ele vai crescer e vai de toda forma tomar conta também de todos os setores. Então eu vi ali, acho que o cerne dessa lei é a parte da digitalização, a regularização de um sistema todo, né? Que veio já de outras regras que surgiram e estão ali. E também viabilizar um pouco de mais maleabilidade em algumas coisas. A gente teve em 2017, se não me engano, aquele condomínio de lotes que tem muito a ver com loteamento, né? Que é aquele empreendimento meio incorporação, meio mussarela, meio calabresa, né? E ele tem um bocado ainda hoje. Tem um bocado, sim. São Paulo não aceitava, que em São Paulo não se fazia condomínio de lotes por uma regra específica da corregedoria nossa, né? Em outros estados se fez muito. Sim. E agora com a lei federal, ali no Código Civil, então São Paulo passou a aceitar, já tem toda uma nova regra e tal. Mas é uma incorporação que o produto não é um apartamento, nem uma casa, é um lote. Sim. E aí veio essa lei agora com uma novidade importante, que o que acontece, principalmente nos loteamentos mais do programa Verde e Amarelo, Casa Verde e Amarela, que você fatia a terra e já constrói a casa. Então alguns clientes nossos fazem toda uma etapa primeiro de fazer ali o loteamento para depois aprovar uma incorporação e então vender a casa. Sim. Isso faz com que o ciclo fique muito longo. Sim. Então a lei admitiu que você já antecipe as coisas e comece mais ou menos não é exatamente concomitante, mas ele antecipou essa viabilidade. Até o ponto de você fazer uma incorporação de uma única casa. Então você pode hoje construir um prédio que na verdade é só uma casa. Sim. Percebe? Então você tem ali uma flexibilização das formas. Acho que esse é o recado dessa lei, sabe? Entendi. Acho que foi um passo importante. Uma dúvida aqui, ver se eu peguei bem esse tema. Eu não sei se vocês conhecem, mas lá nos Estados Unidos, se eu tiver errado, alguém comenta aí no YouTube, mas tem uma palavra que é o MTS. Eu não sei se é exatamente esse órgão, mas é
É como se fosse um órgão americano que ele digitaliza em um único local todas as informações e o histórico de compra e venda daquele negócio. Então, por exemplo, você lança 1835. Cara, é bem antigo esse negócio. A MTS já registra nos Estados Unidos há muito tempo. Então, você construiu uma casa ali. Aquela casa foi financiada, depois ela foi adquirida por outra pessoa, e depois por outra pessoa. E você vai tendo um histórico de preço, de evolução de metro quadrado, etc, etc, desde 1800 e bolinha nos Estados Unidos. Né? Aqui no Brasil a gente praticamente não tem. Okay. Né? Porque o cartório é descentralizado, não se conversam, não é digitalizado. Não há um setor que aglomera todas as informações. Exatamente. É isso que a gente está falando. A proposta dessa lei é também a gente caminhar para um MTS ou um misto disso ou não? Que é? Olha, eu acho que talvez não seja essa lei apenas. Sim, a gente tem que olhar para o arcabouço regulatório e para a tendência legislativa que esteve nesse último ano. O último ano, ou até desde 19. O primeiro marco aí, muito claro, foi a própria lei de liberdade econômica, né? Ela começou a abrir frente ali a uma série de detalhes, né, burocráticos, jurídicos, e que pudesse abrir mais qualidade para o mundo jurídico e para as atividades industriais e atividades econômicas em geral. A gente tem, inclusive, agora a partir de janeiro, para a incorporação imobiliária, ainda não para o loteamento, um modelo já de registro escritural, onde haverá o início, talvez, de um ambiente parecido com o MTS, onde você vai ter lá, dentro do sistema escritural, a exemplo da B3, a colocação do fluxo de recebíveis de vendas de maneira transparente, para que haja um ambiente centralizado, onde as garantias imobiliárias, que é o fluxo de recebíveis, esteja ali documentada, além da necessidade, claro, de você ter lá na matrícula o registro de garantias reais. Né? Além do registro imobiliário, você fica com esse registro do comportamento da carteira também em ambiente escritural. Então, assim, a gente começa a engatinhar nesse ambiente de mais informação, né? E mais transparência. Então, talvez a gente está falando aqui de um início no mercado imobiliário que depois ele vai evoluir para um mercado de capitais e provavelmente isso vai dar mais transparência do mercado de capitais, que também vai melhorar o acesso a capital para esse tipo de negócio. E o Banco Central já permitiu, inclusive, que se tenha a custódia centralizada de ativos por empresa não instituição financeira. Então, o que quer dizer? Ele está colocando ali que já há possibilidade de se autorizar uma empresa que não será uma instituição financeira a realizar a custódia de ativos centralizado, que é um blockchain. Né? Um exemplo, por exemplo. E tem, por exemplo, algumas empresas que estão iniciando isso com blockchain, tokenização, certificação ou registro, né? Que isso inclusive foi obrigado recentemente, eu não acompanho muito isso, mas você deve saber que foi obrigado a incorporação vertical fazer o registro de todos esses ativos, assim, né? E o loteamento a gente ainda não tem essa obrigação, mas existe a boa vontade de uma boa prática para que a gente consiga evoluir para o mercado, que não é nenhuma obrigação. Eu vejo isso, o Banco Central no Brasil, não sei se vocês concordam, o Banco Central, CVM, eu vejo um esforço muito grande de viabilizar negócios, fintechs, startups. É diferente do Banco Central de antigamente, que ele era só regulador. Não tem dúvida. E hoje em dia ele tem um papel fundamental para o Open Banking, que é o Open Finance, que vem ajudando com isso. Né? E eu acho que, não sei se vocês concordam, mas o mercado imobiliário e o mercado de capitais ele vai mudar muito nos próximos anos com o incentivo dos próprios reguladores da gente. Que não acontece, né? Dinamizou muito. Você tem um estudo se eu não me engano, é uma Venture Capital, uma das maiores do mundo, que é Andreessen Horowitz, que é super famoso. Tem um livro, O Lado Difícil das Coisas Difíceis, do Ben Horowitz. E eles falam que o Brasil, do ponto de vista de fintech, né, de mercado financeiro, etc., etc., existe uma grande oportunidade no Brasil que está sendo construído pelo órgão que atrapalhava, né, que geralmente é o governo. E agora eles estão facilitando o ingresso de várias startups que estão criando mercados novos por conta disso. Então a gente está falando que talvez o próximo passo aqui seja grandes mercados como o mercado imobiliário, agronegócios e o próprio mercado de capitais vai começar a caminhar para um oásis, talvez, né? O caminho talvez da desbancarização, né? É um nome complicado, você não sabe muito bem o que é
ele passa por esse novo modelo de negócio, né? A gente ter menos burocracia, mais agilidade e mais transparência e segurança, por incrível que pareça. A gente tende a acreditar, ou havia uma percepção, talvez, de que o ambiente bancário era mais ou é mais seguro, né, do que o outro ambiente de mercado de capitais, e que haveriam fraudes ou desafios insuperáveis, um ambiente menos burocrático. E isso acabou se mostrando uma certa falácia, na medida que você tem já ferramentas, a exemplo do blockchain, a exemplo dos contratos digitais, a exemplo de uma série de iniciativas de segurança e compliance, que você consegue transmitir toda essa governança e segurança jurídica para operações pequenas ou até operações de distante aí dos grandes bancos ou das instituições financeiras que de maior porte, trazendo ferramentas e colocando, né, vamos dizer, acessórios dentro desse produto imobiliário para garantir a aproximação do mercado de capitais. Eu não sei vocês, mas eu fico extremamente excitado com essas conversas, porque a gente tem essa mania aqui de cachorro vira-lata no Brasil, né? De sempre falar mal do Brasil, e parece que a gente está evoluindo muito rápido. Eu concordo. O mercado, vocês estão há 11 anos nesse negócio aqui. Tá mudando. 11 anos no escritório, né? Porque vocês já estavam antes trabalhando nesse negócio. Você muito focado em mercado imobiliário, você muito focado no mercado de capitais, e aí esse casamento perfeito entre vocês. E tá evoluindo assim de uma forma muito dinâmica, e quanto mais eu não entendo, mais eu fico animado, assim, porque a gente tá falando lembra que a gente tá falando lá embaixo, né, Ferrari, de tokenização, né, antes da gente subir pro estúdio, e eu ainda não entendo tokenização, não entendi ainda, é justo, né, a gente tá olhando muita coisa, eu não entendi ainda, assim, o conceito. Mas é muito legal saber que a gente está fazendo isso vai abrir portas, e várias portas para esse mercado da gente, né? E para vocês é bom, para mim é bom, talvez até para mim seja bom e ruim, né? Eu tenho lados bons e ruins disso, porque vai começar a virar um oceano talvez mais vermelho. Hoje para mim é um oceano bem azul, né? Eu estou no mercado de capitais, onde basicamente não tem acesso a capital. A gente está oferecendo crédito para loteamento onde não existe praticamente crédito, mas daqui a pouco vai começar o oceano vermelho, tá? Mas eu acho até legal, porque cabem 30, 40, 50 rentes nesse mercado. Tem espaço, né? Tem muito espaço. Né? E eu tô vendo muita coisa em tokenização, registro, a gente tá vendo como o Banco Central está se comportando, como o CVM está se comportando, então não sei vocês, mas eu fico percussando positivamente, porque a cabeça fica queimando, né? Os neurônios ficam pensando. Vocês estão vendo essa perspectiva também? Vocês também estão animados para esse 2023? Até continuando a pergunta, né? Independente de eleição, como é que vocês estão vendo 2023? E vocês são um termômetro muito bom, porque vocês têm muito cliente. E vocês têm esse termômetro do cliente. Assim como a gente também tem aqui na Rente, né? A gente fala com os clientes. Como é que está esse 2023 para vocês? Olha, Léo, posso dizer, pelo menos até o momento, eu não senti ainda redução de, por exemplo, pedido de propostas, casos novos chegando, o pessoal animado em fazer, em lançar e tocar a vida. Acho que esse mundo todo eletrônico, né, que o token pode representar, o que o Ferrari bem colocou, né? Acho que o grande primeiro passo é a própria blockchain. Então, olha como é interessante. Até então, a nossa segurança jurídica relativa a um imóvel era só dada pelo cartório. Na medida em que você começa a ter segurança das transações no ambiente eletrônico e que as pessoas que participam daquele processo de transação podem ter acesso a essa checagem, você começa a ter um caminho de controle, vamos dizer, que independe do cartório, independe do Estado. Então, ou esses órgãos se organizam para regulamentar e vir fazer uma parceria, fazer a coisa acontecer, ou eles vão ser atropelados pelo sistema. Sem dúvida. Não é? Eu acho que é isso aí. Questão de tempo. Poucos anos. É isso aí. Então, acho que assim, esse novo mundo talvez é uma semente que não volta para trás, né? Não. E o token, ele vem aí como uma consequência dessa segurança dada por um sistema eletrônico em tese inquebrável, porque independente, porque você pode, como se fosse cortar em pedacinhos todos os direitos vinculados àquele contrato, e as pessoas têm segurança a partir daí. Claro, tem centenas de desafios, principalmente na área imobiliária, que é tão
tradicional, né? O nosso direito aqui é muito tradicional, está Sim. baseado ainda lá tá naqueles documentos, em tudo que é muito formal e burocrático, né? Sim. Mas sem dúvida eu acho que ali pode ser um caminho para se desenvolver todo um novo mercado. Mas ainda tem lá desafios regulatórios também, né? Tem vários, tem vários. A gente tá... Eu brinco que o Tolkien, quando você fala em Tolkien imobiliário, a pessoa fica, né, alvoriçada, todo mundo fica animado e tal. É que nem falar de sexo, né? O pessoal fica feliz só de falar, mas fazer mesmo ninguém sabe direito como é que funciona direito, entendeu? Então, assim, depois de um bocado de filho, é difícil. Então, assim, tem que tomar cuidado. A gente vai chegar lá, né? Eu acho que a gente caminha para esse conhecimento, para essa prática, né, mais real. Hoje ainda é muita teoria, né? Sim. A gente está muito no exercício. Principalmente no loteamento, né? Que a gente nem começou ainda, né? E tudo isso só funciona também se você tiver esse conceito de governança estabelecido. Não é que isso vai dispensar todo esse trabalho de governança que a gente comentou aqui, de ter uma SPE, de saber quais são as regras do contrato, porque a digitalização e o blockchain, essas ferramentas, elas só vêm fotografar uma realidade jurídica existente. Ela não vai criar uma realidade nova, ela vai desenvolver um ativo ou um produto imobiliário ou societário ou tributário em cima de algo já formalizado, né? Algo existente, ainda que seja por meio digital, mas você precisa dessa roupagem básica inicial de originar aquele produto imobiliário com a devida segurança jurídica, com os conceitos necessários para que ele possa ter essa longevidade, segurança e transparência, né? Eu ainda tenho que estudar muito esse negócio de tokenização, porque para mim ainda tá... O pessoal fala, sabe aquele negócio assim, é quase uma religião, assim, você fala, mas eu não tô vendo. Lá no futuro a gente pode fazer mais um capítulo aqui. Boa ideia. Só sobre tokenização. Boa ideia, a gente pode fazer bem legal. Um tema só sobre tokenização e aprofundar mais no tema, porque a gente tá muito raso em vários temas, né? A gente depois pode ir profundo em algum deles, né? E acho que esse tem bastante interesse, né? E tem um aspecto de mercado de capitais que é muito complicado. Sim. E tem um aspecto também de direitos mais ligados às coisas tradicionais, lá de direito imobiliário, sim, que também é bem importante. E depois, daqui a pouco, eu vou fazer mais uma pergunta e depois eu vou fazer aquele desafio com vocês lá, que é como é que a gente faz em bullet points aqui, 1, 2, 3, 4, 5, quais são os desafios que o loteador tem que falar, não é que é opcional, assim, ele não dá para pegar um contrato padrão na internet e vou fazer isso, né? O risco de dar um problema é muito grande. A gente vai falar já. Mas antes eu queria falar de 2023, né? Você falou que não está enxergando uma desaceleração, né? Mas ao mesmo tempo eu sinto que o pessoal está meio desconfortável. Está um momento de incerteza, né? De incerteza, especialmente agora politicamente a gente tá entrando um novo grupo, né? Agora que está assumindo o poder. Existem discussões, para quem não sabe, a gente está gravando aqui hoje é dia 17 de novembro, né? Então está nessa discussão de vai ter auditoria, não vai ter auditoria, vai ter problema, tá? Eu acredito que não vai ter nada, mas eu acho que muita gente está nessa excitação, bolsas hoje caindo 2%, 3%, né, todos os dias. Então isso faz com que o empresário, de forma geral, o nível de confiança dele caia naturalmente. Todo mundo está mais... É difícil, mas 2023, o que é que vocês estão enxergando assim, de melhoria para o mercado? Seja alguma, do ponto de vista jurídico, alguma novidade que vai ter em 2023? Se a gente acha que essa aceleração do nosso mercado imobiliário de crédito ele continua? Vocês acham que desacelera? Como é que está? Obviamente a gente não é gênio da lâmpada para também estar adivinhando as coisas, mas qual é o sentimento de vocês em relação a 2023? Acho que até olhando um pouco a dinâmica, né? A gente vem de anos muito bons, né? O 19, o 20 foi um ano bom, apesar de tudo, e 21 bateu o recorde de novo. Então, o mercado de securitização imobiliária... Contra todas as previsões. Todas as previsões. 2020, quem falou que ia ser bom é um maluco, né? Exato. E foi bom. E a gente foi bom, e a gente teve um crescimento em volume de emissão de securitização, emissão de CRIs, né, que bateu o recorde em 18, bateu o recorde de 2019.
superou, acho que 138% de 18 para 19, atingiu mais de 20 bi. E aí em 21 bateu o recorde novamente para 36 bi. E a Quase gente 50%. E a gente já está este ano em 30 bi, em 34 bi, né? Caramba. Então a gente tende a achar, isso é o número de setembro, né? Os números até o fim do ano, a gente deve superar, sem dúvida, 20, 30% talvez, do que aquilo que foi feito lá em 22, 21. Então, assim, o mercado, e mesmo com um ano, vamos chamar assim, com taxa de juros e inflação desafiadoras. Né? Inflação alta, então seria alto. Exato. Então, assim, o Brasil, ele nunca teve vento. Eu falo para o Ricardo, a gente tem lá os nossos 100 parceiros lá para desenvolver as nossas atividades e não teve uma vez que a gente teve vento a favor, né? O Brasil ele sempre tem vento contra. Desde 2008, então, pelo assim, menos desde 2008 para cá, a gente só anos crise sim, ano sim, ano sim, né? Exato. Então o vento a favor é para acontecer agora, ele acaba atrasando. Então o empresariado em geral, ele sabe disso e ele começou a aprender a lidar com até essa função de eu tenho que ter reservas alternativas e até o loteamento que eu não faria com capital de terceiro, eu tenho todo o recurso comigo, eu vou começar a olhar melhor para saber se eu vou precisar ou não, se eu vou ter um gargalo. Então ele começa a criar... Volta para a viabilidade e olha se tem outra saída. Exato. Ele começa a criar modelos mais eficientes, modelos que podem navegar dentro de um fluxo de crédito desafiador, com taxas mais apertadas, com margens mais apertadas, até olhando aí estruturas mais econômicas mesmo do ponto de vista da operação de captação de recursos. O custo da securitização tende a cair substancialmente nos próximos anos, não só pelo ponto de vista digital, de garantia, de redução de risco. A gente teve agora em agosto o novo marco regulatório da securitização, que bate ali diretamente no setor imobiliário, não só para ele, mas essencialmente para ele. E a razão do novo marco regulatório é justamente redução de burocracia, redução de custo, né, barateamento das operações e justamente num período que a gente sabe que os custos estão dilatados, que o custo está apertado. Então tudo isso tem caminhado junto. Essa nova legislação, esse conceito de desafios de custo, de economia e de transparência e segurança tende a se fortalecer a partir do ano que vem. A gente começa já em janeiro com um novo arcabouço regulatório na CVM, as instruções 160, 161, 162, 163, são resoluções importantes que facilitam e reduzem custo. Você consegue distribuir agora um CRI, por exemplo, para passar a poder distribuir o CRI, sem aquele limite dos 50 cotistas que você tem na oferta de esforços restritos. Então, são pequenas iniciativas que a CVM já tem se adiantado e o mercado como um todo, e o legislador e o Banco Central, eles veem que são várias iniciativas, todas canalizando para essa facilitação do acesso ao crédito, do acesso ao capital. A estrutura de capital tende a ficar mais fácil e mais eficiente. Esse é o caminho, não tem como retroagir mais. E aí você pega um exemplo mínimo, por exemplo, a CVM recentemente autorizou, e aqui não para loteamento, mas que você justifique um lastro para o CRI, o pagamento de aluguel. É uma coisa simples. Antigamente você antecipava o fluxo do aluguel recebido, agora você antecipa o fluxo do aluguel pago. Então eu posso pagar, faço uma dívida e comprovo que eu paguei aluguel, ele atende para a emissão do CRI. E ali você tinha uma exigência inicialmente, no começo do ano, que era registrar no contrato de locação na matrícula do imóvel. E muitas vezes você não tem você tem 10, 30, 40, 50, a gente viu operações enormes aí, de 1 bi, 2 bi, enfim, empresas grandes. E isso é um custo. Você registrar na matrícula no contrato de locação, ele custa caro. E vinculado a uma operação dessa de grande porte, volumes maiores, é um custo relevante. Você vem e fala, não precisa registrar. Então, assim, tudo isso canaliza para esse sentimento e para essa vocação que talvez lá em 2023 a gente comece a enxergar operações mais leves do ponto de vista estrutural, mais fáceis, mais baratas e nem por isso menos seguras. Elas vão manter ali a transparência e a resistência a risco com um barateamento da estrutura. Porque o arcabouço jurídico tem melhorado fortemente nessa direção. Eu nunca imaginei que eu fosse falar isso, mas eu sou fã do Banco Central e da CVM hoje. Você vê? Você vê, eu não falaria isso há 5 anos atrás. Impensável. Hoje eu admiro. E eu não estou falando só de
de mim, tô falando, pô, o mundo do tá, ponto de vista a do postura, mercado, né? Exatamente, a postura deles, pró-negócio, porque a gente sabe que no final de contas é o mercado que dita esse negócio. E eles eles tiveram o esforço de entender, porque tem que entender primeiro. Então, ficar sentado lá na cadeira e não entender o mercado, entenderam o mercado, se posicionaram e estão flexibilizando e melhorando esse arcabouço, esse mercado. Então, Banco Central, CVM, se assistir a gente aí ao dia, parabéns. Isso aí. A gente abre e fecha uma empresa no Brasil hoje com um dia, né? Exatamente. Antigamente isso era impensável. As coisas estão... Não é antigamente, até o ano passado. E eu abro empresa sem sair de casa. É isso. Você, com assinatura, com certificado digital, você abre uma empresa. Exato. Praticamente, né? Vamos pro desafio da gente? Vamos ver se a gente Bora. consegue fazer isso aqui. Vamos lá. O pessoal da edição aí, eu vou Vamos pedir lá. depois que botem aqui na frente da gente os pontos, Os né? tópicos, Quais né? são os pontos que o loteador precisa entrar em contato com você? O que é importante para ele fazer? Assim, primordial, cara. Tem que olhar societário, tributário. Vamos falar. E a gente vai falando e vai aparecendo aqui na tela. Boa. Então acho que o ponto 1 é meio redundante isso, mas um bom contrato com o proprietário. Com o proprietário. E o que é um bom contrato, se puder pôr entre parênteses, né? É um contrato que seja adequado e adaptado ao caso, Uhum. né? E que possa, de alguma maneira, prever essa relação de longo prazo. Perfeito. Eu acho que esse é um primeiro grande ponto. Tá. Ainda estou aqui na área imobiliária pura, né? Então, Sim. talvez um passo 2 é uma auditoria. Então, primeiro fecha o contrato, segundo faz uma auditoria. Da propriedade. Da propriedade. E dos proprietários e também de aspectos que envolvam ali a regulamentação, né, ambiental, regulamentação de concessionária de serviço público de fornecimento de água. Lembro de um caso de um loteador que construiu o loteamento dele calcado numa ideia de que ele conseguiria achar água no subsolo. Então, todo o fornecimento de água foi combinado com o poço artesiano. Ele combinou isso com a prefeitura, com o estado, todo mundo. Aí, só que todos os loteamentos em volta tinham água. O dele não tinha. Caramba. Com os lotes sendo entregues, ele não conseguia TVO porque ele não tinha água no empreendimento dele. E para chegar à água, ele tinha que fazer uma tubulação até a adutora ali, que era... Sim. Foi embora todo o negócio dele. Sim. Então aí vem acho que, esse aspecto de uma auditoria, claro, jurídica, mas também técnica. Tá. Né? Então uma boa auditoria, acho que aí é um aspecto primordial. Né? Aí vem o terceiro tópico, que é uma boa aprovação. Sim. Então a gente consegue... juntos aí também trabalhar aspectos de Vocês legalização. A gente ajuda, né? Porque tem muito ali já entra muito um trabalho técnico Negocial, mesmo, né? E negocial, e também a questão junto aos órgãos públicos, né? Sim. E aí depois vem a consolidação do negócio e aí vem a bola para ele aqui, porque quando você começa a falar em consolidação do negócio com o proprietário, se ele já está sócio, não está sócio, parceiro, o que for, e vem o passo 2, que é a venda, né? E aí um contrato, né? Um bom contrato com o mutuário, com o comprador. Exatamente, do adquirente do lote. Né? E esse contrato tem que estar alinhado com as práticas, né? Não só de prazo, de forma de garantia, eventos vinculados ao projeto e até a amortização das parcelas. Sim. Tudo isso é importante, né? A gente, mas eu não quero usar tabela price. Poxa, pensa bem. Mas usem. Pensa bem. Assim, pensa melhor. Use. Exato. É isso. É um ativo eu posso falar. Usa o price, pelo amor de Deus. Parece uma bobagem. Mas aquele sacoque, não sei o que, cara. Exato. Vai dar problema. São estruturas mais difíceis, pode vender mais fácil, mas a perenidade, a saúde do seu empreendimento vai depender desse tipo de contrato que tenha uma clareza e estruturas padrão, né? Estruturas vinculadas àquilo que é usual naquele tipo de mercado já estabelecido, porque não foi à toa, né, que se criou essas regras de entrada, de acesso e comercialização. Elas trazem saúde para o teu projeto sob a ótica financeira. E um cuidado aí pontual, eu acho que é a questão tributária mesmo, né? É verdade. Quando todo o movimento do fluxo de recebíveis, aí pensando desde dessa parte inicial em que o Ricardo comentou, que é a aproximação do desenvolvedor com o terreneiro, qual vai ser o impacto para ele que está recebendo ou vendendo esse imóvel, né? Não só depois do fluxo, mas também durante a operação. Se você fizer uma antecipação de recebíveis, como isso vai acontecer dentro daquela SPE, dentro daquela empresa, ou se não for na empresa, se for em um outro ambiente jurídico, no consórcio, enfim.
qual será o impacto dessa antecipação de recebíveis, né? Às vezes é uma coisa importante, simples de se fazer, a maneira contábil de se registrar os ativos e os passos ali vinculados à operação, para que depois você não tenha que ter um custo, né, desproporcional, maior, e que às vezes inviabiliza realmente a operação num curto prazo. Falamos aí de 7 pontos, 8 pontos. Eu perdi as contas aqui. Foram 5. Acho que foram 5, é que o quinto a gente desdobrou em alguns. Tá bom. Acho que vai ficar legal. A gente vai dar os pontos e o cara lá depois fazer o check se eu fiz isso ou se não fiz. E se tiver alguma dúvida, ele procura lá a Negrão e Ferrari. Fica parecendo, né, Léo, que a parte jurídica é mais importante do que vender, né? Não, mas não é. Assim, não, eu posso falar, se é a primeira residência, segunda, impacto de vizinhança, você tem que saber se tem absorção, volume de lotes. Essa parte de engenharia aí não é com a gente não, mas tem que ser feita. Tá? A gente tá fazendo nosso papel aqui. A gente tá falando da parte da literalmente desse ambiente legal, mais jurídico, né? E que parece que se não for feito, realmente você vai estar perdendo ali uma qualidade enorme dentro de um grupo, né, seleto de bons loteadores ou de loteadores que têm acesso a uma pluralidade de ferramentas, seja para captação de recursos, ainda que você não vá captar, ainda que você não tenha interesse de antecipar recursos, ainda que você não precise de novos recursos ou de parceiros, você deixar o seu produto montado desde o início com essa governança trará uma segurança jurídica para o próprio projeto e para os compradores daquele projeto mesmo. Então, o pessoal aprendeu, né? Depois dessa aí, vamos fazer as coisas direito, né? Gente, eu queria abrir para vocês aqui, primeiro agradecer, né, a presença de vocês. A gente sabe o tempo de vocês como é corrido. Vim para cá e dedicar aí. Termina sendo 1 hora, né? Termina sendo 1h30, 2 horas. No trânsito de São Paulo vai para 2h30, 3 horas, né? Então, obrigado pela presença de vocês. Convidar aí quem está assistindo até o final para conhecer vocês, a NFA, procurar vocês, o site de vocês. Não sei se vocês estão nas redes sociais, provavelmente sim também, né? Então procurar lá a NFA. Siga a gente no LinkedIn, no Instagram, procure a gente lá no YouTube, compartilha isso para quem você acha que faz sentido e convidar você para os próximos episódios. Aí a gente vai fazer vários conteúdos aqui no nosso Rent Talks, exatamente para você, loteador, que está começando, você que já começou e ter mais conhecimento atualizado do mercado com profissionais aqui como o Ferrari e o Negrão. Vocês querem falar alguma coisa aqui? Eu tô brincando aqui com todo mundo, quando acaba eu faço, se você quer mandar um beijo para a Xuxa, se você quer mandar um beijo para a família, mas falar um pouquinho, alguma mensagem para os loteadores aqui. Não, acho que é só agradecer mesmo a oportunidade e deixar aberto para que se há uma questão pontual que a gente esqueceu de cobrir ou algum interesse pontual de alguém em tirar alguma dúvida, pode mandar para vocês, encaminhar para o nosso site, ali tem um acesso a nossos e-mails. A gente costuma claramente fazer esse tipo de trabalho de auxiliar e trazer um pouco da nossa experiência, nosso conhecimento para a atividade produtiva, que é onde está o mais difícil, né? O empreendedor já tem uma vida dura, complicada, é o nosso papel de alguma maneira compartilhar e dividir e trazer um pouco da nossa experiência para facilitar aí o ambiente imobiliário como um todo. Ferrari, Negrão, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Com certeza a gente vai continuar nos bastidores se falando, né? Depois que a gente teve a oportunidade de conversar. E para todo mundo que assistiu até o final aí, obrigado pela audiência até agora. Valeu, gente. Agradecemos vocês aí pela rede. Valeu, também. Parabéns mesmo. Valeu, gente. Obrigado.